Boa tarde. Nós hoje vamos ter mais um canal teórico, né, muito importante, com uma professora excelente, que é a doutora Claudete Aparecida Araújo Cardoso, e nós vamos falar hoje sobre os desafios do diagnóstico no segmento clínico das crianças com infecção congênita. O Dr. Jefferson não pôde comparecer hoje, problemas particulares, e a gente espera que vocês tenham um aprendizado bom hoje, que é uma coisa muito importante e difícil de diagnóstico. Eu sou pediatra, é bem difícil o diagnóstico, bem complicado o diagnóstico de infecção congênita, tá? Então, vamos chamar a doutora Claudete, que vai dar com certeza, uma excelente aula para a gente. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Queria agradecer mais uma vez pelo convite, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre os desafios no diagnóstico e no segmento clínico das crianças com infecções congênitas. Então, a gente vai fazer um apanhado geral das infecções congênitas, ou TORCHs, né? STORC, a gente vai ver a sigla, e a gente vai ver, assim, como generalista, não infectologista, pediatra, como generalista pode e deve fazer esse acompanhamento dessas crianças, ok? Antes da gente, eu vou começar com um caso clínico, mas antes de colocar um caso clínico, quem de vocês aqui, de vocês 10 que estão aqui, que já tiveram esse ano alguma criança com infecção congênita? E sim, qual foi a infecção? Ninguém, gente? Ninguém viu nenhuma infecção congênita esse ano? Ninguém viu sífilis? Gente, que coisa boa. Eu não sei se isso é bom, sinal que está todo mundo controlado, né? Então, assim, a gente vê, muitas vezes, a infecção congênita, ela é uma oportunidade perdida, que a gente às vezes teve a oportunidade de fazer o diagnóstico e passou, sem a perceber. Então, é muito importante a gente se capacitar para isso. No ambulatório lá da Universidade Federal Fluminense, da UF, de onde eu sou, no ambulatório de infectologia pediátrica, no período da epidemia de Zika, nós acompanhamos 258 bebês, né, binômios mãe-bebê. As mães chegavam com exantema, ou às vezes o bebê chegava já com algum desenvolvimento, a criança com alguns meses, e seis crianças chegaram para a gente, elas tiveram microcefalia pós-natal. O que é isso? Nasceram com perímetro cefálico normal, e o perímetro cefálico, ele não diminui, mas ele pode fazer o quê? Ele pode deixar de crescer. Então, aquele perímetro cefálico retificado. E quem fez esse diagnóstico? O agente comunitário de saúde. Como é que ele fez esse diagnóstico? Prestando atenção na criança, medindo o perímetro cefálico, fazendo o exame clínico. Então, por que eu estou falando isso? Porque a gente ficou muito feliz de poder contribuir para o diagnóstico daquela criança precocemente, porque alguém com olhar cuidadoso fez a diferença na vida dessa criança. Então, vocês é que são o olhar cuidadoso, vocês é que podem realmente fazer diferença na vida dessas crianças. Eu tenho uma ex-aluna nossa, ela, 15 para as 10 da noite, ela mandou uma mensagem assim: oi, professora querida. Eu falei, deve estar de plantão e ela está querendo ajuda. Tudo bem. Aí eu respondi. Eu fiquei muito feliz, porque ela estava lá no programa de médico de família, e a criança foi levar um resultado que um colega pediu do exame de urina, e uma criança de 8 anos de idade, ela sorriu para aquela médica. E a médica viu o dente de Huntington. A médica viu aquele dentinho do martelo por um sorriso da criança. E aí, a mãe tinha sido um efeito prozona. O que é isso? Infecção muito recente pode dar um falso negativo no VDRL. Então, aquela criança, aos 8 anos de idade, a Gisele teve a oportunidade, internou a criança, tinha alteração no líquor, era uma criança com neurosífilis, e a Gisele contribuiu para fazer toda a diferença na vida dessa criança. Com um sorriso, se a criança estivesse brava, chorando, ela nem ia descobrir. Mas olha como é que a gente pode fazer diferença. Então, não precisa ser infectologista pediátrico para fazer o diagnóstico de infecções congênitas, ok? Esse primeiro caso não é montagem, é um caso que a gente teve no ambulatório, e eu vou pedir para vocês me ajudarem na condução desse caso. É uma gestante, primeiro filho, ela tem 23 anos, não tem aborto prévio,
ela tem 9 consultas de pré-natal. Ela chegou para a gente, ela teve diagnóstico de HIV, toxo, herpes simples e rubéola. Teve isso tudo documentado na gestação. Rubéola, mas tem a vacina tríplice viral. Ela era de uma comunidade hippie que não tinha se vacinado. Então, essa é a nossa paciente super esperta, a mãe super antenada. Então, ela tem essa história de 4 infecções. A criança nasceu com hepatosplenomegalia e, no decorrer do tempo, ela evoluiu, né? Ela evoluiu com quadro de sepse neonatal e, durante a internação, ela precisou também de nutrição parenteral e essa criança evoluiu com quadro de colestase neonatal. Lembram qual que é a tríade da colestase? A icterícia, colúria e ou acolia fecal. Então, é uma criança que está aí, o primeiro filho com esse quadro geral. Então, eu queria que vocês me listassem aqui quais são os problemas que essa mãe tem. Quais são os problemas? O binômio, a mãe e o bebê. O que vocês veem de alterado aqui? O que a gente tem? HIV, toxo, herpes, rubéola. E aí, quais dessas infecções aqui, quais dessas infecções aqui vocês podem tratar a mãe para evitar a transmissão para a criança? Vamos começar. HIV a gente pode tratar, porque se a mãe chega com a carga viral indetectável próximo do parto, você reduz aí de 25% para 1% o risco de transmissão. Toxoplasmose, a gente pode tratar. Lembra, toxoplasmose, a gente tem 5 indicações de tratamento. Uma delas é a gestante. Se a gente tem toxo adquirido, não tem alteração ocular, a gente não vai tratar, se a gente não tiver grávida. Mas a grávida, lembra, toxo, quem trata? A gestante, para evitar a transmissão para o bebê toxo congênita, a toxo adquirida, se tiver córeo-retinite, o paciente imunodeprimido e aquele paciente com uma síndrome consumptiva. O que é isso? Eu peguei um adolescente esses dias no ambulatório com ascite. Ele tinha sido internado no Hospital Icaraí com pericardite. Ele fez um quadro, consumiu, perdeu 5 quilos. Então, era um quadro consumptivo. Então, são esses quadros bem específicos que a gente trata toxo. Então, das 5 indicações de toxo, de tratamento, é a gestante. Então, foi o que a gente fez. Essa criança, ela fez uma miocardite intraútero, ela precisou de fazer digitalização durante a gestação. Essa mãe, a professora Áurea, acompanhou essa criança na internação. E o herpes também, que o herpes a gente trata com assim. Então, essa criança, ela veio e esse quadro de sepse, muitas vezes o próprio patógeno pode dar sepse. Eu lembro que, quando eu cheguei aqui no Rio, eu trabalhei na CCIH do Hospital Getulinho, hospital público. Uma das primeiras crianças que eu vi no CTI era uma criança de sepse por treponema. Então, era uma criança que tinha colestase, sepse, ela faleceu, e era uma criança com uma sepse, uma infecção generalizada. Então, todas essas infecções aqui podem dar um quadro de infecção generalizada. E a colestase neonatal, todas essas infecções também podem dar colestase neonatal. E aí eu pergunto para vocês, antes da gente começar a aula, para ter uma ideia mais ou menos em que página que a gente está. Qual é a conduta para esse bebê? O que vocês vão fazer? Então, o bebê que ele tem, vamos falar só da parte infecciosa aqui, das infecções congênitas. Qual é a abordagem de um bebê que é exposto ao HIV, toxo, herpes e rubéola? O que vocês vão fazer? Exame clínico, todo mundo vai fazer. Quais são os exames que vocês vão pedir para essa criança? Um de cada vez, hein? Vamos lá, o que vocês vão fazer para essa criança? O que a gente vai pedir para essa criança? A gente vai fazer o hemograma completo, perfeito. A gente vai fazer a toxoplasmose, pode dar leucocitose com eosinofilia, né? A gente pode fazer a leucocitose aqui com linfocitose, pode fazer. Então, o hemograma completo, o que mais que a gente vai fazer?
Não, eu estou afirmando que ele foi exposto. E eu estou afirmando que ele tem um quadro de sepse parenteral e colestase. Por que eu coloquei isso aqui? Isso aqui é a vida real. Essa colestase dessa criança pode ser apenas pela sepse, pode ser apenas pela nutrição parenteral, mas a gente precisa fazer o diagnóstico diferencial. Então, exatamente. Então, essa criança é uma criança que tem sintomatologia, ela tem hepatosplenomegalia, concorda? E aí, o que a gente precisa fazer? Eu coloquei de propósito esse caso com tudo junto para vocês verem que às vezes a criança não lê o livro, a gente vai colocar um por um agora. Então, o que eu vou fazer? Alguém já falou de hemograma. O que mais? A gente vai fazer as sorologias, não é isso? A gente vai fazer sorologia de toxoplasmose, herpes, rubéola. Então, isso tudo, além disso do HIV, a gente vai fazer o quê? Carga viral dessa criança. Então, a gente vai abordar todas as infecções ao mesmo tempo. A criança com toxoplasmose, qual é, além do hemograma, das sorologias, quais são os órgãos que o toxoplasma tem afinidade na criança, que eu preciso pesquisar se tem alteração? Cérebro, eu vou fazer o quê? Ultrassom transfontanela ou tomografia para ver calcificação. Além do cérebro, o que a gente vai fazer? Na toxo e na sífilis, o que eu faço? Punção lombar. Lembra que a punção lombar, quando uma criança com toxo, foi o caso dessa criança, ela tinha 1.259 de proteínas. Quando você faz um líquor e a criança tem acima de 1 grama de proteína, a gente ainda faz corticoide para essa criança. Então, vocês falaram perfeito. Ver a parte neurológica. Então, eu vou fazer ultrassom transfontanela ou tomografia, punção lombar pela toxo. O que mais? Fundo de olho, não é isso? A avaliação por quê? Ouvido. Todas essas infecções podem dar acometimento ocular e auditivo. Então, perfeito. Exame clínico, hemograma, sorologias, exame radiológico, ultrassom transfontanela ou tomografia. Às vezes, a gente não consegue fazer ultrassom transfontanela porque a criança tem uma microcefalia grave e a fontanela já está fechada. A gente já vê. Aí, você não tem janela, porque o ultrassom ele é transfontanela. Então, se a fontanela está fechada, a gente acaba fazendo direto tomografia. Mas eu coloquei aqui e o BERA, né, avaliação auditiva e o fundo de olho. Então, eu coloquei isso aqui porque são exames importantes para a gente avaliar se essa criança ela tem alteração auditiva, vocês vão poder intervir mais precocemente, poder botar prótese, ou seja, você, enquanto generalista, você vai proporcionar a melhoria da qualidade de vida se você fizer o tratamento adequado, ok? Essa criança, ela tinha toxoplasmose, ela tinha aí mais de 1 grama de proteína e a gente tratou de todas essas co-exposições. HIV ela não tinha, ela tinha 2 cargas virais indetectáveis, herpes não, rubéola não, e ela ficou, quer dizer, ela foi exposta a 4 co-infecções e ela teve toxoplasmose, foi tratada e evoluiu adequadamente. Então, é importante 2 coisas. Primeiro, a gente saber que tem que fazer um exame cuidadoso, bem criterioso. Ela teve 9 consultas de pré-natal, às vezes ela não teve nenhuma e você não ficou sabendo nada disso, vai pegar lá na frente uma criança com atraso do desenvolvimento. Então, é importante. E outra coisa, protocolo é feito para ser seguido. Então, se você achou a toxo, não fique tranquilo. Ela está com hepatosplenomegalia, a TORCHES, são todos os exames juntos. Então, isso é muito importante. Uma infecção predispõe a outra. Então, a criança com sífilis, a mãe com sífilis, o que vai fazer? Vai fazer uma placentite. Quando ela inflama a placenta, ela aumenta a permeabilidade e entra o HIV. Então, uma criança com mãe com sífilis tem aumento de chance de ter co-infecção com HIV. O HIV reduz a imunidade, então pode reativar uma toxo e facilita a presença da outra infecção. Então, é muito importante que você faça o conjunto, né, e faça avaliação para todas as infecções congênitas ao mesmo tempo, ok? Então, visto isso, agora a gente começou complicado, agora a gente vai simplificar um na cada casinha. Enquanto espera a sorologia, os exames, você já vai tratando com astrologia, com... Não. Vai depender da gravidade. Essa criança aqui era uma criança com sepse, começou com ampigenta e tudo, mas vai depender da gravidade da sua criança. Então, é uma criança que está, por exemplo, o HIV, ela é exposta ao HIV. A gente coleta a carga viral e imediatamente a gente já está com xarope, já vai começar o antirretroviral para ela. Agora, os outros,
Não, porque a criança estava bem. A criança estava bem. O aciclovir a gente faria se a criança tivesse com sintomatologia, ok? Até aqui tá ok? Alguma dúvida? E aí, vamos lá, o diagnóstico diferencial. Nesse quadro aqui, quais foram as causas de colestase que essa criança apresentou? Ela tem 6 causas aí, vamos lá. Ela tem todas as infecções, HIV, toxo, herpes e rubéola, todas elas podem dar colestase, a própria sepse e o uso da nutrição parenteral. Então, ela tinha 6 motivos para ter a colestase, ok? E a propedêutica, ok? E o tratamento, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer de acordo com a infecção. Essa criança, ela tinha toxo, então, sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico. Fizemos também corticoide, por quê? Porque ela tinha um líquor com acima de 1 grama de proteína. Na toxoplasmose, qual é a outra indicação de corticoide? Além da proteína alta no líquor. O que a gente tem? Quando tem corioretinite. Lembra, a gente faz avaliação oftalmológica de todo mundo. Quem tem inflamação, corioretinite ou líquor alterado, a gente faz o corticoide para reduzir o processo inflamatório. Até aqui tá ok? Então, a gente, semestre passado a gente fez uma aula aqui de infecções congênitas, vocês vão estar lembrando muita coisa, mas fiquem à vontade para perguntar. Então, quais são os 3 momentos que a mãe transmite a infecção para o bebê? Primeiro é intraútero. Sempre que eu vejo uma mãe gestante chegando no ambulatório, uma gestante, né? Eu olho e lembro desse pezinho aqui. Atrás do exantema tem um bebezinho aqui. Então, isso é importante porque quanto mais precocemente tiver a infecção, maior é a gravidade dessa criança. Então, primeiro momento, intraútero, todas essas infecções que a gente falou ali têm transmissão intraútero. O segundo momento, no periparto, intraparto, quais são as 2 infecções que são transmitidas no período intraparto? HIV e herpes. Até que o herpes, lembra, se você tem lesão local, se você tem lesão de herpes local, é indicação de fazer cesariana, via alta, por quê? Porque pode transmitir. O herpes, 95% do herpes, ele é transmitido no momento intraparto, e apenas 5% intraútero. Então, lembrar que tanto o herpes quanto o HIV, eles são transmitidos via intraparto. E pós-parto. Então, intraútero, intraparto e pós-parto. Quais são as 2 infecções que são transmitidas da mãe para o bebê depois que o bebê nasceu, no pós-parto? HIV e HTLV. Perfeito. Então, lembra, quem é que tem risco de HTLV? Para qual gestante você vai pedir o HTLV? A gente não pede de todo mundo, né? A gente pede para quem? Para quem que a gente pede HTLV? Bom, a gente tem algumas áreas endêmicas, né? A gente tem a América Central, a gente tem na Bahia, mas a epidemiologia dela é semelhante ao HIV. Então, geralmente, a gente pede para aquele paciente que tem HIV, a gente pede o HTLV, que é um retrovírus também, e ele está mais comumente associado àquelas pessoas dependentes químicas, usuários de droga por longo período. Então, o HTLV é uma contraindicação formal para o aleitamento materno. Por quê? HIV e HTLV são transmitidos via aleitamento materno. Questão de prova é para a vida. E a hepatite C? Pode amamentar quem tem hepatite C? Qual é a situação em que você vai contraindicar a criança amamentar da mãe que tem hepatite C? Tem uma situação. Não. Ferida, perfeito. Fissura, porque quem transmite a hepatite C é o vírus, é o sangue. Então, fissuras, resumindo, HIV e HTLV são contraindicações e a mãe com hepatite C, se ela tem escoriação na mama. Gente, isso é muito teórico, vida real. Se eu tivesse hepatite C e eu tivesse um filho, eu não ia amamentar. Quem me garante que eu não tenho? Vocês estão rindo, gente? Eu estou falando sem filtro. Pior que está gravando. Exatamente. Então, eu estou falando porque, academicamente, ok, eu posso, mas, assim, vida real.
A fissura nem sempre é macroscópica, né? Então, mas minha obrigação, meu dever aqui é realmente ensinar academicamente, então, só se tiver fissura. E tuberculose? Em que situação que você não vai deixar amamentar? Se tiver a lesão na mama. Recentemente, tem uma paciente, poxa, foi pena que eu não pedi para fotografar, que vocês viriam. É aquela lesão vegetante, é uma lesão, parece tumor mesmo. E o que acontece? A tuberculose é só contraindicação se tiver a lesão na mama. Então, você pode amamentar na mama contralateral, ok? Então, resumindo, HIV, HTLV eu não amamento, hepatite C se tiver fissura e tuberculose se tiver acometimento da mama, ok? E aí, o que a gente tem? Antes da infecção por Zika, a gente tinha TORCH ou STORC, né? O S é de sífilis, T é de toxo, o O de outras vem HIV, parvovírus, lembra de parvovírus? Ele dá o quê? Eritroblastose fetal, aquela criança com ascite, né? Rubéola, citomegalovírus e herpes. Desses aqui, quais são os 3 que têm tratamento? Sífilis para mãe, toxo e HIV. Okay? Então, são três situações que a gente pode fazer o tratamento na mãe para reduzir a transmissão para o bebê. O que é importante? Importante o diagnóstico diferencial. A gente dá bom dia a quem a gente conhece. Você só vai tratar uma toxo adequadamente por 1 ano se você fizer o seu diagnóstico correto. Ok? Abordagem precoce para evitar sequela. Então, o que significa isso? Citomegalovírus é a principal causa de doença infecciosa que causa surdez na criança. Então, a surdez do citomegalovírus, ela é flutuante. Então, o que significa isso? Significa que, às vezes, você pode pegar uma criança, ela está com BERA normal e ela pode flutuar a surdez dela. Por que eu preciso saber disso? Porque se você pegou uma criança que ela tem uma surdez neurosensorial dupla, profunda ali, uma surdez grave, se você recomendar prótese precocemente, você vai mudar o prognóstico dessa criança, melhorar a qualidade de vida. Indicação também, é HIV, toxo, sífilis e ou 1 ou 2 ou 3, independente de quais sejam, as 3 eu posso tratar para reduzir a transmissão vertical dessa doença. A gente sempre traduz clinicamente a infecção congênita como uma oportunidade perdida. Às vezes foi a mãe que perdeu a oportunidade, aí já não está no nosso controle. Mas eu não posso deixar uma mãe chegar e a gente não fazer o tratamento porque a gente se distraiu. Isso a gente não pode fazer. As últimas 3 crianças com AIDS que chegaram lá no Antônio Pedro para a gente, um menino, ele tinha 12 anos, ele saiu da maternidade, a mãe com diagnóstico de HIV, a mãe não voltou em lugar nenhum. Ela foi atendida no ambulatório com linfadenomegalia, a colega fez as sorologias, ele não voltou. Passou um tempo, ele chega com parótida aumentada, que está relacionado ao HIV. Pediram o exame, ela não voltou. Depois ela interna no Getulinho com a pneumonia, fizeram o exame, ela não voltou. E depois ele interna, quando a gente fez o diagnóstico, ele interna com o 2º episódio de pneumonia, que era uma pneumonia que não melhorava. Com antibiótico, a gente fez diagnóstico de tuberculose, quer dizer, ele desde o período lá de 12 anos atrás, a gente já sabia. E eu estou falando a gente como equipe, foi uma criança que passou do nosso filtro. A gente teve outra, agora recentemente chegou na Imuno, a criança era um herpes, não tinha quase lugar nenhum livre de lesão. Era uma criança que era exposta ao HIV e a mãe desapareceu e a mãe não veio para essa criança. Então, deu alta na maternidade, alguém sinalizou para o seu posto e você não viu a criança, não voltou, pede o ACS, pede alguém para fazer uma visita. Por quê? A gente pode evitar a evolução pior dessa criança. E a terceira que a gente internou agora, recentemente, com uma equipe da enfermaria, encefalopatia pelo HIV, 6 anos de idade. Teste rápido da mãe negativo, adquiriu via aleitamento materno. Então, foram 3 oportunidades diferentes que a gente perdeu de fazer esse diagnóstico precoce. Você ia falar? Tirar uma dúvida. Por exemplo, nesse caso, que a mãe é diagnosticada, a criança também, mas a mãe não volta. Então, foi feita uma busca ativa pelo posto, e a mãe
Conselho tutelar. Geralmente, a gente aciona o serviço social para tentar ver, porque às vezes aquela mãe tem às vezes é uma avó que vai trazer para você, mas isso, o que acontece? Esses casos aqui, a mãe não veio, mas a gente não buscou também. Então, eu lembro que no ambulatório, quando eu fazia ambulatório de HIV, terminava o ambulatório exausto, tá? Tinham 12 crianças, só vieram 10. A gente pegava aquelas 2 e ligava para aquela criança, por quê? A gente precisa, isso faz toda a diferença, a gente precisa de resgatar esse paciente. Eu não vou chamar, geralmente a gente não chama de caro o serviço, o conselho tutelar, mas a gente precisa notificar, porque às vezes essa mãe não vai vir por meios próprios, às vezes a mãe teve uma criança lá no Hospital dos Servidores, eu chorei muito quando vi essa criança, porque ela deixou de vir no ambulatório, a gente não conseguia, e aí o que aconteceu? A mãe estava jurada lá pelo tráfico, ficou dentro de casa e a criança teve o CMV, cegueira bilateral. E a gente ficava assim, e eu ficava, poxa, quer dizer, eu fiz o que eu podia? Não sei. Eu só ligava, não atendia e eu fiquei por isso mesmo. Se fosse hoje, eu teria feito o quê? Qual é a regional dessa criança? Vamos lá, porque alguém precisa visitar. Quando ele chega, e ele super de bem com a vida, sorria o tempo todo. Quando ele sorria, eu chorava. Eu falava, gente, foi uma oportunidade. Uma criança que evoluiu de AIDS, ela evoluiu, teve uma infecção oportunista que a gente poderia ter tratado adequadamente. Ok? Então, vamos lá. A primeira infecção congênita é a mais comum. Eu fiquei surpresa de falar que ninguém viu sífilis esse ano. Isso é bom, mas a gente tem que saber que é a infecção congênita mais comum que a gente tem. De cada 10 mães, apenas 7, apenas 3, né? 70% vão ser assintomáticas. Então, de cada 10 mães, apenas 3 vão ter alguma sintomatologia, ou seja, você não precisa esperar sintoma, você precisa pesquisar todo mundo. O que mais? Essa mãe pode ter um abortamento, pode ter um natimorto. Essa criança, como eu comentei com vocês, eu vi uma criança, uma treponemia, né, uma sepse pelo próprio treponema. Às vezes essa criança, lá no Alzira Reis, eles não vão fazer ampigenta para sepse, eles vão fazer, às vezes, penicilina e genta, porque a sepse é pelo próprio treponema. Então, treponema dá sepse, dá infecção generalizada. É uma bactéria e dá infecção generalizada. Hidropsia, aquele feto edemaciado, tudo isso pode ser causado pela sífilis. A gente tem a sífilis congênita precoce e tardia. Como é que eu diferencio? O meu ponto é o período de 2 anos. Então, tanto a precoce quanto a tardia, elas foram adquiridas da mãe para o bebê. A precoce é aquela que tem manifestação nos primeiros 2 anos de vida. Então, o que eu tenho de manifestação? Aquela criança baixo peso, nasceu abaixo de 2,5 kg, tem o crescimento intrauterino retardado, aquela criancinha que está com 39 semanas, nasceu com 2,2 kg. Prematuridade, sífilis é causa de abortamento, natimorto e prematuro também. Ela pode acometer, o treponema pode acometer a medula, então pode provocar anemia, púrpura, lesões decorrentes da plaquetopenia, pode acontecer. Icterícia, todas as infecções congênitas podem dar icterícia, por 2 mecanismos. O patógeno pode causar hemólise, e aí pode aumentar a bilirrubina indireta, e o patógeno também pode acometer o fígado, dando a colestase. Então, a icterícia de uma criança com infecção congênita, ela pode ter, é mais comum a gente ver a colestase, mas pode ter também icterícia às custas de bilirrubina indireta pela própria hemólise que o patógeno pode ocasionar. Ok? Linfadenomegalia, hepatosplenomegalia, tudo isso pode, não é patognomônico da sífilis, mas pode aparecer. E lesão cutânea? Olha aqui as lesões purpúricas. Isso aqui, o que chama isso aqui? É o pênfigo palmo plantar. Isso aqui, gente, está repleto de treponema. Doutor José está lá, ele fez uma sala de parto. A criança nasceu com essas lesões. Qual é o cuidado dele? Além de fazer VDRL, o que ele vai fazer? Precaução de contato. Por 24 horas, essa criança vai fazer precaução de contato. Por quê? Ela está transmitindo, é uma lesão com alta carga de treponema aqui, ok?
Então, pênfigo palmo plantar também é manifestação clínica de sífilis. O que mais? Olha aqui, recém-nascido não tem alergia, gente. Recém-nascido normal não tem alergia. Isso aqui é o quê? Uma rinite serossanguínea. Começou lesão com sangue, pesquisa sífilis, ok? Raga de perioral, ó, lesão, lembra isso aqui em criança maior, lá no Kawasaki, lembra aquela fissura? Criança maior, você pensa em Kawasaki, mas aqui, recém-nascido, mãe sem pré-natal, pensar, ragas periorais, pensar em sífilis. 30% a 40% das crianças com sífilis congênita precoce têm alteração óssea. Olha aqui, que o livro fala lesão de saca-bocado. Olha aqui a periostite, gente, olha aqui. Dissecou todo o periósteo da criança. Então, isso aqui é lesão óssea de sífilis, ok? Por isso, quando você tem uma criança com sífilis lá na maternidade, o que você vai fazer? Raio-x de ossos longos. Por quê? De cada 10 crianças, 3 a 4 vão ter alteração óssea, ok? E a sífilis congênita tardia, o que é isso? É a mesma sífilis transmitida da mãe para o bebê, só que vai aparecer para você acima dos 2 anos de idade. Aqui o nariz em cela, essa base alargada do nariz. Olha aqui, a cabeça, tem uma foto no perfil daqui a pouco, fronte olímpica, aquela lesão extensa. Dente de Huntington, a gente vai ver aqui, é aquele dente, parece um martelinho, ele está cortado. Região maxilar curta, aquela criança da testa muito grande, aquela criança feia, estranha, diferente. Tíbia em lâmina de sabre, alteração óssea também. A gente teve uma criança no ambulatório que a queixa da mãe, ela tinha 3 anos. Chegou para a professora Beth, a queixa da mãe é que ela não podia abraçar a criança chorava quando ela apertava a criança. Era uma criança que a mãe não tinha feito pré-natal, ela passou sem o diagnóstico e era uma criança que tinha alteração óssea pelo sífilis. Então, dor óssea é diagnóstico diferencial de sífilis, ok? Olha aqui, olha a fronte olímpica, olha o palato, tá vendo? A criança é totalmente desproporcional. E olha aqui, gente, parece que passou um martelinho. Dente de Huntington, tá vendo? Isso é típico da sífilis congênita tardia, ok? E a toxoplasmose? A gente falou quais são os órgãos que a toxoplasmose, que o toxoplasma, ele tem tropismo. Para o cérebro, qual é o padrão de calcificação da toxoplasmose? Como é que a gente descreve essa tomografia? Periventricular fina é o citomegalovírus, que a gente vai ver daqui a pouco. Calcificação difusa grosseira, ok? O que mais que a criança, do ponto de vista neurológico, a criança com tóxico, ela pode ter? Microcefalia e macrocefalia também. Por que uma criança com toxoplasmose, ela pode ter macrocefalia? O que acontece na toxo? Não tem que decorar. O que acontece? É uma infecção, essa mãe tem uma parasitemia, ela tem ali o taquizoíto pode fazer o quê? Ficar ali na saída do líquor, no aqueduto cerebral, obstruir. Lembra, a toxoplasmose, ela é uma hidrocefalia obstrutiva. Então, eu já peguei criança com 3 meses de idade com 50 centímetros de perímetro cefálico. Então, o que acontece? Ela pode ter tanto a microcefalia, por causa das calcificações, e a macrocefalia. Então, pegou um cérebro de 29 centímetros, a criança, um perímetro cefálico, 29 centímetros, ou 38 centímetros, eu me preocupo da mesma maneira, ok? Então, a toxoplasmose, lembrar da questão neurológica, toxoplasmose, eu sempre faço líquor, né, por causa da aumento de proteína, eu preciso tratar diferente, e também a corioretinite. Lembra, os 2 motivos de eu fazer corticoide na toxoplasmose: proteína acima de 1 grama no líquor e ou corioretinite em atividade, ok? Então, a toxoplasmose, além daquilo tudo, hepatosplenomegalia, anemia, plaquetopenia, ela vai dar também calcificações, micro ou macrocefalia e corioretinite também. E outra coisa que não tem foto aqui é surdez, ok? Então, a toxoplasmose também, menos do que o citomegalovírus, mas ela também pode ocasionar surdez, ok? Aqui,
a gente tem vários documentos, eu já disponibilizei, vou mandar para vocês, posso mandar para vocês novamente, os documentos da condução de toxoplasmose que vocês fazem no pré-natal. Então, o que a gente faz? Esse documento é uma nota técnica mostrando do fluxograma de atendimento, de segmento dessas gestantes com toxoplasmose. O que vocês fazem no pré-natal de uma gestante com suspeita de toxoplasmose? Coletou a sorologia. O que mais que vocês fazem? Qual é a interpretação de uma sorologia de toxoplasmose na gestante? Isso. Perfeito. É o melhor cenário, que é menos estresse para todo mundo. O que você vai escrever super feliz no cartão? Imune. Se ela não tiver imunodeficiência, se ela, por exemplo, tem um HIV, ela pode reativar. Mas a mãe imunocompetente, que é a grande maioria, você vai escrever imune e vai ficar tranquilo. Qual é o outro cenário? Ela chegou para você no primeiro trimestre, ela tem IgM e IgG positivos. O que isso significa? Isso. E o que é a avidez da IgG? O que ela me traduz? O que é a avidez da IgG? Geralmente, assim, vamos lá. O primeiro, acho que eu não tive... Peraí. Eu vou... aqui tá muito ruim para ver, mas os documentos vão com vocês. O que a gente tem? A IgG positiva e IgM negativa, ok, tá tranquilo. Quando eu tenho a IgM e a IgG positiva, a minha pergunta é, isso foi a menos ou a mais do que 12 semanas? Então, a avidez da IgG, ela vai me falar isso. Então, eu fiz uma paciente lá, ela teve com 12 semanas. Então, quanto mais recente a infecção, menor é a avidez da IgG. Então, o que significa isso? Eu peguei uma gestante que tem uma avidez da IgG de 10%, o que significa? A infecção foi recente. Então, eu vou ser mais invasivo porque essa criança tem um risco maior, porque a mãe se infectou naquelas últimas 12 semanas. Se a avidez da IgG, o cutoff, o ponto de corte é 30% a 40%, dependendo do kit, mas o exame vai vir para você com a referência. Se aquela gestante, ela tem uma avidez de 90% com 12 semanas, qual é a minha tradução? Essa infecção foi antes, há mais do que 12 semanas, então foi antes da gravidez, vida normal, eu não vou me preocupar. O que é importante? Todo o laboratório de vocês é o Miguelotti Viana, o que é feito de rotina? Aquele exame que a IgM e a IgG deram positivo, o que o laboratório faz? Naquela amostra, ele já faz a avidez da IgG, ok? Então, isso é muito importante a gente ter esse acompanhamento. Por que a avidez da IgG, ela é mais importante nesses primeiros 12 semanas? Porque ela reflete as últimas 12 semanas. Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar? Isso. Tá, não, se quiser eu posso falar mais baixo. Então, tá bom. O que a gente tem? A avidez da IgG, então ela vai mostrar isso pra gente. Ela vai mostrar a avidez baixa, foi recente, a avidez alta foi há mais do que 3 meses. Quando a criança, você faz essa gestante até 12 semanas, ela tem uma aplicação boa. Mas se ela chegou com 36 semanas, ela só vai te ajudar se a avidez for baixa. Mas se a avidez for alta, 36 semanas menos 12, 24. Então, ela só vai me dizer se foi ou não nas últimas 12 semanas. Então, do ponto de vista prático, eu tenho a IgG e a IgM positivas, eu preciso imediatamente ver a avidez da IgG. Se a avidez é baixa, eu já vou tratar essa mãe, já vou tratar com o risco de transmissão. E se apenas a IgM tiver positiva e a IgG negativa? Eu tenho duas opções. Quais são as duas interpretações? IgM positivo e IgG negativo. Primeira... 15 dias, Mas
Mas Se converter em IgG e aparecer IgG, você vai tratar como uma infecção. Se não converter, poderia ser um falso positivo. perfeito, exatamente. Então, era exatamente isso. Se for um verdadeiro positivo, a IgG vai estar positivo. Se for um falso positivo, ela vai ser, se foi falso positivo, o próximo exame vai vir negativo, ok? Perfeito que a gente faz isso. Agora, já aconteceu criança que chegou para mim, a mãe sem pré-natal, aí a gente até começou imediatamente, e aí daí a 2 semanas o exame veio negativo, a gente suspendeu. A nossa dúvida era essa, sim, em relação a isso. Por exemplo, primeiro veio só o IgM. Aí, claro, a gente vai repetir em 2 semanas, mas a gente já tem que começar a tratar com teramicina, né? A gente faz porque a gente está autorizado, isso eu já fiz mais de uma vez. A gente está autorizado por quê? Porque 2 semanas, gente, o taquizoíto, olha aqui, olha o que ele faz. Vocês viram aqui, né? Olha o estrago. Olha o estrago. Então, você está autorizado a iniciar, não tem nenhum problema, não é nenhuma vergonha a gente retirar. A vergonha é a criança adoecer. Tem um caso da vida real que a gente teve, era nossa residente de infecto, 36 semanas de gestação. Segunda-feira, ela tinha uma IgM-IgG negativa para toxo. O marido morava lá, eles moravam no Pará, Belém do Pará, na Vale. Ela resolveu, lá na beira do rio, tomar uma bacia de açaí no domingo. Aí, felizmente, ela estava nos 30% que tiveram sintoma, ela começou com borramento visual. Ela teve uma toxo aguda. A Elisa nasceu com cegueira, com corioretinite bilateral, com 2 semanas de lesão no olho. A toxoplasmose, quanto mais tardiamente, maior, mais comum a infecção. Então, quando chega com 37 a 42 semanas, 80% de risco de transmissão. Quanto mais precocemente, mais grave. Felizmente, né? Então, transmite menos, mas quando transmite é grave. E lá no final, tem uma permeabilidade placentária grande. Então, eu cito esse exemplo da Mariana, ela vinha todo mês, pegava um avião, ia para Belo Horizonte para fazer o tratamento, e a menina com sequela grave, corioretinite, com 2 semanas antes do parto. Então, o que ela fez? Mão maldita, né? Não sei. Então, isso é importante a gente fazer. Então, avidez, sempre lembrar, avidez alta, infecção acima de 12 semanas. Avidez baixa, avalia como a infecção baixa, e você vai fazer esse tratamento, né, dessa mãe para evitar o risco de transmissão, ok? E no período perinatal, qual é o exame que a gente pode fazer que você detecta mesmo naquela mãe que não teve nenhum sintoma, que foi incorporado recentemente para a gente? Teste do pezinho. Então, o nosso teste do pezinho, hoje, ele mostra a IgM da toxoplasmose. Então, fiquem atentos, eu já recebi 2 crianças no ambulatório com IgM positivo no teste do pezinho. Estava naquelas 70% das mães sem nenhum sintoma. Então, é importante isso. Então, mesmo a gente vendo junto com vocês, pega o teste do pezinho. Vocês viram a criança, o teste do pezinho não chegou? Pega o protocolo e entra em contato, porque pode ter alterado. Então, a toxoplasmose, eu posso tratar a mãe, o bebê que tem a toxo, a gente vai acompanhar no especialista, mas vocês vão ver junto, a criança com toxo congênita, ela vai utilizar medicamento por 1 ano. Se tiver o líquor alterado, o corioretinite, o corticoide também. Embora seja uma conduta do especialista, é muito importante vocês saberem, porque vocês vão ver a criança acompanhar junto com a gente. Ok? Obrigada. Obrigada. Doutora, naquele caso do IgG negativo e IgM positivo, repetiu em 2 semanas. Isso e só o IgM continuar positivo, não existe esse caso? Existe. Aí você considera o que a literatura fala que é um falso positivo. Da IgM, porque o que acontece? Se for verdadeiro positivo, a IgG vai positivar. A gente tem relato na literatura, o que a gente sabe da IgM? Ela dura o quê? 12 semanas, positivo.
Mas tem relato da literatura que 15 anos a IgM fica positiva. Então, o que acontece isso? Você vai, é um exame complementar. Então, o que é importante? Se ela tem aí, o primeiro IgM veio positivo, e isso é verdadeiro positivo, 15 dias é o tempo que vocês esperam, 15 dias deu tempo da IgG positivar, que é o verdadeiro positivo. Aí ela sem IgG não precisa pedir avidez, né? Não, porque aí o que você vai ver ali, a sua diferença, que você vai ver se é verdadeiro ou falso negativo. Bom? Ou falso positivo, na verdade. Até aqui está claro? Isso é exatamente isso aqui. Com mais de 16 semanas, é exatamente o mesmo fluxo, só que o que muda para a gente? Com 16 semanas, a avidez da IgG, ela tem uma interpretação limitada. 38 semanas, a avidez alta. Aí você fica sem saber se foi 38 semanas menos 12, 26, né? Então, ela não tem tanta aplicabilidade. Ela vai me ajudar se a avidez for baixa. Ok? Aqui é inteligível, mas dá para vocês verem exatamente esse fluxo. A gente faz exatamente esse passo a passo. IgM, IgG positivo, automaticamente ela vai me dar, eu vou fazer com aquela amostra de sangue a avidez. Isso funciona muito, muito bem, ok? O que a gente tem no protocolo do Ministério da Saúde para vocês fazerem enquanto generalistas? Realizar ultrassom mensal nas gestantes com infecção adquirida para avaliar a alteração morfológica fetal. Então, isso é um segmento bem de perto que a gente precisa. Até as primeiras 16 semanas, deve ser solicitado avidez na mesma amostra de soro. Então, até as 16 semanas é que vai, do ponto de vista prático, ter uma implicação objetiva para mim, que ele vai ser útil para a gente. Todas as gestantes, susceptíveis ou não, devem ser periodicamente orientadas sobre as medidas de prevenção primária, pelo risco de primo-infecção ou reinfecção. Pode ter cepa diferente, ok? Então, o que significa isso do ponto de vista prático? Eu tenho IgG positivo para tô grávida, tenho IgG positivo, IgM negativo. Eu vou fazer jardinagem, eu vou colocar a luva. Para que eu vou comer aquela carne crua? Espero o bebê nascer. Não tem nenhuma urgência. Então, isso é importante. As medidas, elas se aplicam mesmo naquela mãe que tem IgG, porque você pode ter cepas diferentes, ok? A gente teve uma menina adolescente de classe média alta, até a gente fica brincando aqui, a gente fala Patricinha, aquela menina, e a menina literal, ela chamava Patrícia, menina de 15 anos, chata pra caramba, tinha um gato e não abria mão do gato, e a garota era susceptível, IgM, IgG. E aí vamos para a literatura, porque não tinha negociação, o gato ficava na casa. Aí, o que a gente sabe da literatura? O ciclo ali, de cisto, aquele ciclo do parasita, ele demora mais do que 24 horas. A mãe dela, o que ela fazia? Ela trocava areia todo dia daquele gato. Então, assim, para mim, eu tirava o gato. Mas, porque eu estou falando, gente, isso existe, isso é vida real. Nem sempre a criança. Então, por que eu estou falando isso? Porque, só para lembrar para vocês que esse ciclo é mais de 24 horas e, né, ele faz isso e não precisa ficar estressado, mas não faça jardinagem, não se desproteja, mesmo se você tiver IgG positivo, porque pode ser cepa diferente. Eu não vou ficar pensando na exceção, mas aquela carne super crua, que eu detesto, mas muita gente gosta, acabou. 40 semanas sem sangue naquela carne não vai matar ninguém, mas uma toxoplasmose pode acometer. Então, fiquem tranquilos do ponto de vista de exames, mas a prevenção primária, ela deve ser mantida. Não está comendo frango, não está comendo carne crua, né? Isso, a gente tem 3 tipos de cepas diferentes. A nossa cepa no Brasil é diferente da cepa italiana, então você pode ter, tanto aqui, você pode ter uma reinfecção e você pode fazer o quê? Com a imunidade, se a gente tiver mais um paciente com AIDS, com a imunidade diminuída, ela pode vir uma cepa e pode vir, a gente tem também, são 3 tipos diferentes, ela pode vir um outro ou a própria cepa.
Isso, do ponto de vista... Ó, isso aqui, vamos lá. Isso aqui é a exceção. O mais comum é que tem uma vez só. E se você... Porque a gente tem que ser coerente. O meu exame de IgG do pré-natal, ele não vai falar se é a cepa 1, 2 ou 3. Então, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de saúde pública, a minha IgG positiva é suficiente para eu não precisar ficar repetindo. Mas, considerando que existe a possibilidade curta, pequena, mas que ela pode ter uma reinfecção, se eu tivesse, por exemplo, esse tipo de IgG, ele fala que é do tipo 1, 2 ou 3. A gente não tem isso. Mas o que a literatura fala, e o Ministério é bem claro que a prevenção primária, ela deve ser mantida. Ok? Uma coisinha, eu posso mandar o gato? Quê? Posso enviar o gato veterinário a tratar ele? Porque tem também uma rabia assim que ela fala que tem muita sensibilidade com o bichinho e não vai tratar ele. Eu desconheço. Eu não sei, eu desconheço mesmo. Eu só sei que assim, no calazar, na leishmaniose, você tem que sacrificar o animal. Porque eles têm uma... Mas eu não sei te dizer. Eu vou estudar e vou te falar. Eu te mando pelo... Não sei. Não, mas eu sei que tem problema do famoso no gato. Eu sei que tem. Existe. Lo que não sei é que esse gato fica, ela não quer dar um gato. A minha pergunta é, você está afirmando ou você está perguntando? Eu não entendi até agora. Você está perguntando se existe ou você está me contando que existe? Eu não entendi. Existe tratamento para os famosos nos gatos. Isso existe. Mas o gato está com toxoplasmose? Não sei, esse gato, eu não sei se ele está. Não, mas aí, não é sintomático? Está com toxoplasma e está sintomático o gato? Mas pode ter pego em outro lugar. Em outro lugar. É? Pode ter. Gato também tem sintomas de toxoplasmose. Tem sintomas. Você está falando de um gato sintomático, é isso? É isso? Não, eu falei de outra coisa, que quizá aí se uma grávida, com um peixe de um gato, e ela, el caso que eu tenho, ela não quer, assim, está suscetível, e ela não quer, ela pega ele no colo, e ela fala, não dá para você pegar, tem você risco, tá? E tenho que pensar assim, dá para tratar um gato? Eu acho que a pergunta dele é a seguinte: a paciente não quer se desfazer do gato e ele quis perguntar se tem como eu tratar o gato ou fazer uma prevenção com o gato. Não, entendi. Perfeito, obrigada. Não sei te responder. Posso até perguntar para algum veterinário. Não sei te responder. Se alguém souber, você sabe? Não tem também nenhuma indicação também para nós de protocolo que Não. poderia, se o gato tiver... Isso não. Eu só sei de leishmaniose que você tem que sacrificar. Mas boa pergunta. Se eu souber a resposta, eu te falo. Tá bom? E agora a rubéola. O que acontece com a rubéola? A rubéola não tem tratamento específico, mas o que a gente tem de vacina para a rubéola? Eu tenho a tríplice viral, eu tenho a tetraviral. Então, a rubéola eu não tenho tratamento, mas eu tenho a profilaxia. Quais são as manifestações clínicas da rubéola que vocês vão procurar? Você dá bom dia a quem você conhece, né? O que você vai procurar numa criança cuja mãe teve rubéola? Surdez, olha aqui, catarata. O que mais? Que ela pode dar focomelia, que é a ausência de formação de membros. Surdez. E que mais? Alteração cardíaca, questão de prova. O que a gente pode ter? Estenose de ramo periférico da pulmonar e persistência do canal arterial. Então, esse dia chegou para mim uma criança no ambulatório que ela tinha catarata e ela tinha PCA. E era uma criança de uma oportunidade perdida. A mãe adolescente não tinha se vacinado, ok? Então, é importante a gente saber que, estou todo mundo vacinado, mas lembra do diagnóstico diferencial. Se eu tenho catarata, alteração cardíaca, surdez, também dá microcefalia, a gente lembrar do diagnóstico diferencial da rubéola, ok? E o citomegalovírus? O que é isso aqui, gente? Como é que chama isso aqui? A colia fecal.
Isso aqui são as fezes da criança. Isso aqui, vocês nem sabem o que é isso, vocês são novos. O livro fala fezes em vidraceiro, né? Aquela cola de vidraceiro. Isso aqui é uma criança, isso aqui é uma das características clínicas da colestase. Lembra, a colestase é icterícia, colúria e hipo ou acolia fecal. Essa mãe ficou brava, ela pegou a mamadeira, todo mundo ficou apavorado com a cor, e ela, olha aqui, tá da cor da mamadeira, a mãe tá certa. A mãe não sabe que tem urobilinogênio, a mãe não sabe de nada disso, mas olha aqui, isso aqui, colestase é uma das manifestações das infecções congênitas. O citomegalovírus, ele tem muito tropismo pelo fígado, então ele dá muita colestase. Então, lembrar. E também, o que é isso aqui? Essa foto é do CDC, essa aqui é da enfermaria. Essa é do CDC, isso aqui é o que? Púrpura. Então, a criança, às vezes a criança nasce com 22 mil plaquetas. Então, o citomegalovírus, ele tem tropismo pela medula e pelo fígado, ok? Então, lembrar, invariavelmente, essa criança, o colega da maternidade vai fazer ampicilina e gentamicina. Uma criança que nasce com 22 mil plaquetas desse jeito, ninguém, em sã consciência, vai deixar de fazer ampigenta. Por quê? Pode ser sepse neonatal precoce, ok? Lembra da calcificação? Alguém falou? Lembra da tóxica, aquela calcificação difusa, grosseira? Olha o CMV, calcificação fina e periventricular. Então, o CMV, assim como o tóxico, pode dar calcificação. E o CMV dá essa calcificação mais fina e periventricular. Por isso que o exame radiológico é tão importante no diagnóstico diferencial dessas infecções congênitas, ok? E o herpes? Isso aqui, um dia eu estava dando a aula de AIDS, os meninos falaram, não, professor, isso não é herpes simples. O patógeno é o herpes simples, mas isso aqui é o herpes simples de evolução complicada, ok? Essa era uma criança com AIDS, mas olha aqui, para mostrar para vocês, olha o aspecto do herpes. São as lesões, as vesículas, tá vendo? Lembrar que eles acompanham muitas vezes a inervação, né? Então, herpes é uma das infecções congênitas. Lembra da transmissão intraparto? Se você viu a gestante, ela chegou para você em trabalho de parto, ela tem lesão de herpes no canal, quando você colocou o espéculo, avaliou, está contraindicada a via parto normal. A gente precisa fazer cesárea para evitar a transmissão, ok? Olha aqui, herpes também, tá vendo? São lesões diferentes de herpes, né? E aqui, essa criança, na infecção pelo herpes, a gente faz, né, o tratamento, muda na infecção pelo herpes, o tempo de tratamento, vocês não vão ver isso lá no ambulatório, mas a gente faz de 14 a 21 dias o tratamento do herpes. O que muda? Se a criança tiver o líquor alterado, PCR positivo no líquor, ao invés de 14, você faz 21 dias. Então, minimamente 14 dias a gente faz para a criança o aciclovir venoso. Essa criança, foram feitos 21 dias para ela. Por quê? Ela tinha tanta lesão aqui que a gente não conseguia fazer punção lombar. Se ela não tivesse herpes, você poderia levar o herpes no seu procedimento. Então, lesões de herpes são indicativas de tratamento. Então, o bebê com infecção por herpes, a gente faz o tratamento com o aciclovir venoso. Okay? E o HIV? O que a gente tem do HIV? Ele vai ser transmitido via intraútero, por isso que vocês fazem o antirretroviral na mãe, no momento do parto, via secreção, e via aleitamento materno no pós-parto. Então, nesses 3 momentos, a mãe pode transmitir HIV para o bebê. E aí, o que a gente vai ter de manifestação clínica? Às vezes o bebê não tem manifestação lá no momento do parto, por quê? 2/3 vão ser no momento do parto. Então, aquela criança com 10 horas de vida, o doutor José Moura, ele não vai ver a criança com alteração lá no momento que ele nasceu, porque a manifestação vai aparecer lá durante a sua puericultura, lá no seu posto. Então, o que a gente tem? Linfadenomegalia, hepatomegalia, olha aqui, hipertrofia de parótida. Esse menininho, ele foi meu paciente em 96, quando eu era interna. Hoje ele é baterista de uma banda de rock super famosa lá em Belo Horizonte, ele está super bem. Sinal linfoproliferativo
linfadema, hepatosplenomegalia, hipertrofia de Parotid estão relacionados ao melhor prognóstico dessas crianças. Então, não são patognomônicos, mas uma criança que você viu com linfadenomegalia, hepatosplenomegalia, entra no diagnóstico diferencial a infecção pelo HIV. O que mais que a gente vê? Candidíase, infecção fúngica. O que é infecção fúngica? Me traduz o quê? Imunodeficiência celular. Então, candidíase recorrente por mais do que 8 semanas em criança acima de 6 meses de idade, né? Criança mais velha. Desnutrição grave, né? Isso aqui tudo é sinal de infecção pelo HIV. Essa criança você vai ver quando? Você vai ver durante o segmento clínico que ela vai para você, para o controle. Lembrar que quanto mais precocemente, igual a tóxico, se essa criança ela chega grave para você, quanto mais precocemente a infecção, mais grave é a criança. Então, a criança com infecção pelo HIV no momento intraútero, ela tem maior gravidade, ela evolui progressivamente mais rápido. Então, isso aqui você não vai ver no período neonatal, vai ser uma infecção que você vai ver no decorrer da vida dessa criança. Icterícia, o vírus do HIV, ele tem tropismo pelo fígado. Então, criança com icterícia, hepatite, além da hepatite A, B e C, o HIV entra no diagnóstico diferencial. E que mais que você vai ver que pode ser transmissão vertical? O que é isso aqui, gente? Sarcoma. Não, sarcoma é mais comum em adultos, é herpes zoster. Herpes zoster... Sarcoma é caposo, fala. Não, esse aqui não, essa lesão, o sarcoma, ele geralmente é mais vegetativa e é mais comum em adulto. Em criança, é mais comum o herpes zoster. O que a gente tem? Qual é a história do herpes zoster? Quando é que eu vou pensar em imunodeficiência? Se a criança teve a prima infecção da varicela depois de 1 ano de idade, o que eu vou esperar que ela tenha zoster? Depois dos 60 anos de idade. Se vocês viram, chegaram no ambulatório, a criança teve varicela, prima infecção, com 2 anos de idade, esse vírus deve ficar latente, só depois de 60 anos que vai reativar. Se chegou para vocês, igual essa criança aqui, 8 anos, com herpes zoster, opa, é sinal de pensar em imunodeficiência. Quando é que eu penso? 2 ou mais dermátomos. Então, o herpes zoster, ele não é patognomônico do HIV. Às vezes pode acontecer, eu vi um adulto jovem, filho de uma colega nossa pediatra, ele apareceu com herpes zoster, HIV negativo, o que era? Ele mudou de cidade, o bebezinho recém-nascido, na família, então o estresse mesmo, alguma outra imunodeficiência pode causar herpes zoster, mas diante de uma criança com herpes zoster, a gente precisa pensar no HIV, ok? E, para a gente finalizar agora, está tudo muito certinho, né? Está tudo muito certinho, a gente viu torches, sífilis, toxoplasmose, tudo. Agora, depois de 2015, o que aconteceu? A gente passou a ter Zika, né? A infecção pelo vírus Zika, ela não substituiu as torches. Então, o que aconteceu? Ela veio agregar no diagnóstico diferencial e lembrar que a gente pode ter também co-infecções, ok? Então, o que eu vou ficar pensando? O que é importante? Gestante com exantema, é importante a gente fazer o diagnóstico diferencial, porque pode haver transmissão da mãe para o bebê. Então, o que a gente tem? Dentro do exantema na gestante, quais são as doenças que a mãe tem que pode transmitir para o bebê? Zika, dengue, chikungunya e agora, recentemente, oropouche. Oropouche também pode causar microcefalia, também pode ter lesão na criança, ok? Então, toda mãe que tiver exantema na gestação, é importante que vocês façam um diagnóstico diferencial também com infecção pelo Zika, ok? Aqui a gente tem o roteiro todo da Zika. A gente tinha lá em 1952 os primeiros relatos e no Brasil, o que aconteceu? Em meados de 2015, com o surto de microcefalia, foram identificados no Brasil os primeiros casos de infecção pelo Zika. E aí, o que é importante a gente saber? Toda criança, né, do ponto de vista epidemiológico, a gente teve no Brasil, entre maio de 2015, né, até entre novembro de 2015 a maio de 2017, emergência de saúde pública por causa do aumento
do número de crianças com microcefalia. Eu coloquei isso aqui porque epidemiologia é importante, mas nós ainda temos casos. Chegou de um posto perto do Cubango, foi encaminhado para a gente agora, no final do ano passado, uma criança com 25 centímetros de perímetro cefálico. Então, os casos diminuíram, mas entra no nosso diagnóstico diferencial. Mãe com exantema e criança com microcefalia, ok? Esse aqui é um relato de caso bem significativo, é um caso só, mas é em março de 2016 que mostrou, foi identificado o PCR para Zika vírus no cérebro dessa criança. Era uma mãe voluntária da Eslovênia, ela trabalhava numa comunidade do Rio Grande do Norte, teve exantema no segundo trimestre, ela voltou para a Eslovênia, teve a interrupção da gestação assegurada legalmente no país dela e na necrópsia foi feito o PCR. Então, foi aqui, em março de 2016, que se identificou o vírus Zika como causador da microcefalia. Aqui a gente tem vários segmentos de criança, então o que a gente vê hoje é que aquela mãe com exantema, a gente precisa fazer o segmento dessa criança. A gente tem um protocolo do Ministério da Saúde, a gente faz toda a avaliação da criança, lembrar sempre de medir o perímetro cefálico da criança. Por que para você falar que é microcefalia, a criança normal mediu com 5 minutos de vida, ok. Por que uma criança com microcefalia você tem que medir com 24 a 48 horas novamente o perímetro cefálico? Por quê? Oi? Além disso, o que acontece? Parto normal, o que acontece? Cavalgamento de sutura. Então, eu tive uma criança que ela nasceu no táxi, 31,5. Quando ela chegou com 1 mês para mim, ela tinha 36. Então, na verdade, ela não tinha 31,5. Então, às vezes você tem bossa, às vezes você tem cavalgamento. Então, isso aqui é muito importante. A criança com 34 centímetros de perímetro cefálico, eu não me preocupo. Mas a criança com 30, a gente repete, porque pode ser só o efeito mecânico. Ok? E aqui... Aqui no Brasil, o que a gente faria? Se ele está com raiva, está com tempo, você decide visita, daí só acompanhar com ultrassom? A gente não tem, legalmente, a gente não tem autorização para interrupção da gestação, a gente não tem... Faz o acompanhamento, exatamente. É igual ali, lembra da toxoplasmose, que você faz o segmento? A gente não tem autorização de interrupção. Não, igual toxo, não. É muito angustiante. Os primeiros casos que eu tive era uma empresária lá no hospital, ela chegou, botou a chave assim, jogou a chave na mão assim do consultório e falou, escuta aqui, doutora, a minha vida está começando agora. Eu não posso ter absolutamente nenhum problema nesse momento. Qual é a chance? Aí começou a querer número. Aí eu falei, você trabalha com número, eu trabalho com gente. Não falei assim, né? Mas eu falei, eu não posso te dar. Tiveram vários abortamentos na clandestinidade, porque a gente não tem, porque a gente ficou até na época, tem risco de abortamento? Não tem, mas a gente não tinha dado estatístico por causa disso. Mas na lei, legalmente, eu não tenho autorização para interrupção, ok? O que a gente tem? Olha aqui, manifestação. Além da microcefalia, irritabilidade, olha aqui, malformações, olha a diferença. O que é isso aqui? É uma microcefalia, a gente fala, lembra daquela hidrocefalia da criança com toxoplasmose? A cabecinha fica grande. A hidrocefalia da toxoplasmose é que a gente chama de obstrutiva. O que é isso? O cérebro estava formado, vem o taquizoído e vai ali. Na Zika, por que fica essa cabecinha tão achatada? A hidrocefalia é o que a gente chama de ex-vácuo. O que é isso? Tem um problema na migração neuronal e esse cérebro não se forma. Então, por isso é que essa infecção, essa formatação desse jeito. Então, o que é importante a gente saber quando você está lá no segmento da criança? 25% a 50% das mães não vão ter exantema. Então, o que significa isso? A metade, então, de cada 2 mães, uma vai ter, outra não vai ter. Se chegar uma criança com microcefalia no seu ambulatório, mesmo não tendo exantema, entra no diagnóstico diferencial a infecção pelo Zika. Olha aqui,
Lembra da calcificação da tox? Grosseira, difusa, do CMV periventricular, fina. Olha aqui da zika, entre a substância branca e a cinzenta. Então, a criança pode ter tanto hidrocefalia, olha a retificação do cérebro, tanto hidrocefalia quanto microcefalia e calcificações. Pode dar muita alteração ocular, aqui o coloboma, esse filtro, pode dar atrofia da mácula, então assim como toxoplasmose citomegalovírus, além da calcificação, pode dar alteração auditiva e ocular também. Aqui para a gente fechar, eu coloquei casinhos aqui para vocês. Essa primeira mãe, 24 anos, segunda gestação, ela não teve nenhum exantema, não teve nenhum pré-natal. Ah, mas a mãe, não, essa mãe, ela era uma mãe muito esperta, hoje ela é a maior militante das mães com crianças com deficiência. Essa mãe, ela tinha um escape sanguíneo familiar, né? Várias pessoas na casa dela. Ela achava que ela estava ficando menstruada. E ela estava grávida, ela não percebeu. Lembra que a criança com a zika tem alteração óssea, alteração muscular, a criança não mexia. Então, ela chegou na véspera do parto sem ter feito pré-natal. Então, essa criança, ela nasceu, olha, o perímetro cefálico de 28, o normal é acima de 31,5, né, para menina. E, olha aqui, aquelas lesões, ó, lesão grave, ela não teve pré-natal, não teve exantema. Então, a criança pode vir nascer grave mesmo na ausência do exantema. Olha aqui, ela com o crescimento, tá vendo? Peraí. Com o crescimento, a gente até fez dosagem, isso aqui logo no início da epidemia, a gente não sabia se tinha disfunção endocrinológica, essa criança está fazendo um gigantismo, ela estava no Z-score mais 7, mas o eixo dela totalmente normal, um quadro grave, sem exantema na gestação. Essa outra criança, essa mãe, né, é igual aquele primeiro caso, isso aqui também é um caso real, é uma gestante, 29 anos, 36 semanas de gestação, ela já era paciente do ambulatório de AIDS, ela tem infecção pelo HIV, a carga viral dela estava assim, abaixo de 1000 cópias, ela teve um diagnóstico de VDRL, de sífilis, um diagnóstico positivo, e PCR positivo também. Então, o que significa essa criança evoluiu, né? Essa criança foi uma interrupção, né? Essa criança teve panela, chegou com ausência de batimentos, né? Essa gestação foi aqui interrompida e essa, pela placenta, né? Essa tinha lesão das 3 afecções. Então, o que significa isso? A gente precisa fazer o diagnóstico diferencial de todas essas infecções. E esse último, aquele bebezinho lá, a mãe também não teve, é uma mãe de 19 anos, ela não teve exantema e com 35 semanas de gestação, o colega da obstetrícia viu diagnóstico intraútero de microcefalia. Alguém perguntou, infelizmente a gente não tem, a gente faz apenas o monitoramento radiológico. Então, microcefalia, né, ele tinha 25 centímetros de perímetro cefálico e sem exantema na gestação. Aí tá vendo, ó, o cérebro, olha aqui as calcificações, olha, isso aqui acontece porque tem parada de migração neuronal. Okay? E esse é o último caso, vocês vão fazer, ele não tem escrito diagnóstico, que vocês vão fazer, deixa eu ver se tem a placenta. Peraí, esse aqui, essa mãe é uma mãe que trabalha no açougue, ela trabalha vendendo, preparando a carne, cortando a carne. Ela tem um exantema no primeiro trimestre da gestação e no pico da epidemia de zika. Né? Então, a gente, exantema no primeiro trimestre e tudo, a gente fez PCR negativo para zika e nasceu essa criança com um quadro de sepse grave, a placenta cheia de secreção purulenta, essa criança com hidrocefalia, com quadro grave, e eu pergunto para vocês, o que pode dar uma exantema que não é zika? Esse até a professora Dolores publicou exatamente perguntando, será que a zika é o único diagnóstico? Foi um diagnóstico diferencial? Então, qual é a infecção que pode ser transmitida da mãe para o bebê, cuja epidemiologia está relacionado à manipulação de carne crua? Oi?
Não foi tóxico. Poderia, mas a placenta purulenta. Qual bactéria pode dar isso? É um bastonete gram positivo. Quem dá mais? Causa sífilis, causa sepse. Listéria, perfeito. Essa criança teve hemocultura positiva para listéria, a placenta totalmente acometida. Ela fez 6 semanas de ampicilina de tratamento e ela fez 6 semanas, um quadro muito grave, faleceu aos 3 meses de vida no Getulinho com complicação de sepse, com insuficiência respiratória, com quadro de sepse de foco pulmonar. O que eu poderia ter prevenido nisso? O cuidado da mãe gestante com manipulação de carne. Então, assim como na toxoplasmose a gente vai evitar de fazer jardinagem, isso é importante. Alguém falou da toxo, perfeito. A questão do açougue, de carne, mas isso é importante porque eu não tenho tratamento de listéria para mãe, mas eu posso prevenir. Okay? Então, é uma criança, na placenta dela, cheia de bastonete gram positivo, a hemocultura veio positiva para a listéria. Então, lembrar do diagnóstico diferencial. Okay? Dúvidas? Listas de perguntas. Eu estou com a dúvida ainda do cachorro. Eu vou ver essa história da toxoplasmose, que eu não sei. Informação que é uma veterinária. E aí? Pois é. Respondeu foi no grupo. Pessoal, esse é o nosso grupo, acho que tem foto. Essas são as crianças do ambulatório. Olha aqui. Essa criança, ela tem zika, assim como essa. Olha aqui. A gente tem, lembra daquele triângulo nas doenças infecciosas? A doença infecciosa, ela depende de três coisas, né? De 3 situações diferentes para que ela se manifeste. O primeiro, o patógeno. O segundo, o hospedeiro. E o terceiro, o ambiente. Então, aqui a gente tem, às vezes você tem um maior inóculo viral, às vezes você tem uma cepa virulenta, uma cepa mais virulenta, às vezes o ambiente com maior concentração. Então, isso que é importante, a gente vê crianças diferentes com manifestações diferentes. Okay? Dúvidas? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou não entenderam nada? Não entenderam? Ninguém quer perguntar nada? Hein? Então tá ótimo, eu vou deixar, vou passar, acho que eu já passei para o Dr. Jefferson já os slides e também as referências, tá bom? E aí dúvidas, fiquem à vontade, se tiver algum caso para discutir, a gente sempre está à disposição, vocês têm meu telefone, tá bom? Bom Natal. Feliz Natal para todo mundo, né? Feliz Natal, aproveitem bastante.